Talvez você esteja assistindo a gente agora e pensa que para você não tem mais jeito. Você errou com Deus e agora você se sente caído, sem forças para voltar, e talvez tenha errado tanto que acha que para você não tem mais jeito. Mas eu quero te dar uma promessa que mostra que para você tem jeito. Que a vontade de Deus, embora a gente caia, não é que a gente fique caído. A vontade de Deus, por saber que somos pecadores e falhos, não é que a gente não erre. Mas se nós formos errados, o que nós devemos evitar é que a gente não permaneça caído. E eu quero dar uma promessa aqui, uma palavra, exatamente para você que está nessa situação. Você não acredita mais que tem arrependimento para você. Mas fique nesse vídeo até o final, que a palavra de Deus vai chegar até você, vai abrir o teu entendimento e vai fazer você retornar para os braços de Deus, que é o local onde Deus quer que você esteja, e eu tenho certeza que é onde você também quer estar. Tá legal? Diz assim em Oséias 14: volta, ó Israel, para o Senhor. Então, Glaucio, eu entendo aqui que a ordem de Deus é uma só, e ele já abre o capítulo de forma certeira. Volta, ó Israel, para o Senhor. Israel, Glaucio, é a pessoa que já conhece a Deus. Ele não está falando aqui para uma pessoa que ele não chama pelo nome. Israel é o povo escolhido de Deus, mas mesmo escolhido, mesmo consagrado, mesmo tendo mudado o nome de Jacó para Israel, que quer dizer lutou com Deus e prevaleceu, ele está caído. E a vontade de Deus através do profeta é uma só: trazer de volta Israel. E diz: volta, Israel. A ordem de Deus, pessoal, ela é a maior de todas. Pode o homem falar uma coisa, o diabo falar outra coisa, a nossa mente nos acusar, o mundo inteiro está contra a gente, mas acima de todas essas vozes está do Senhor dizendo: volta. Para mim, Glaucio, é a mais importante que eu tenho que ouvir. Se eu estou caído, prostrado e ouço isso, eu já não preciso de mais nada. Eu já não preciso ler todo esse capítulo 14. Eu sei o que Deus quer para mim e já me basta. Ainda que eu esteja atolado no pecado, na sujeira, conheci a Deus, me batizei nas águas e do nada, de repente, por causa do pecado, das escolhas erradas, eu me afastei. Mas me afastei tanto que eu acho que Deus não me ouve, aquelas coisas, né? Que eu acho que Deus não me quer mais, que para mim não tem mais jeito. Mas olha o que Deus fala. E o forte é o título desse capítulo, né? A promessa de perdão. Né? Promessa que Deus tem perdão. Essa promessa pra gente. As pessoas querem as promessas de bênção, né? Materiais, mas pouco se fala de uma promessa dessa bacana. E às vezes a pessoa nem sabe que existe essa promessa de perdão, né? Porque quando a pessoa ela cai, ela tá caída, tem aquela acusação, até o diabo fica na mente dela, de que para ela não tem mais jeito. E Deus fala: para você tem uma promessa, e essa promessa é uma promessa de perdão. Então muitas pessoas não sabem que tem isso, né? Que vive, tá caída, não sabe como se levantar, não tem forças para se levantar. Tem várias outras promessas, né, de bênção, de conquista, disso, daquilo, porém ela não se apega a essa promessa de perdão como Deus fez com o povo dele, como fez com Israel. E engraçado quando ele fala: para o Senhor, vírgula, teu Deus. Então era um povo que já tinha, que era de Deus, né? Era um povo escolhido de Deus.
Então, para essa pessoa que um dia se voltou para o Senhor, ele continua sendo seu Deus. E olha como é que Deus trata ela, né? Pode o diabo dizer que ele não é mais o Deus dela, que ela caiu, que ela não presta, que ela não vale, que ela é uma traidora, que ela é Judas. Mas olha o que Deus fala. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Ele está dizendo que ele é o Deus dela, mesmo na situação que ela está. Ele não está dizendo o seu ex-Deus, aquele que, né? Não, eu sou teu Deus ainda. Eu tenho contigo uma aliança. Eu não pequei, eu não errei. Eu continuo velando pela minha palavra, para ela se cumprir. O meu lado está de pé. Então vem. Vem que eu vou te levantar. Vem que eu vou te erguer, vou te limpar, vou te purificar. Você vai começar toda aquela vida. Eu vou te fazer uma obra até maior. Porque pecar, todo mundo peca. Essa é a realidade. A gente fica ouvindo que nós não devemos pecar, que a gente tem que lutar contra o pecado, isso aqui. Mas nós vemos que desde Adão e Eva, ninguém ficou de pé. Fala um que ficou de pé do início ao fim, a não ser, lógico, eu não vou incluir ele, o Senhor Jesus. Agora, fora ele, todo mundo caiu e cadece, né, de misericórdia. E precisa da graça. Então volta para Deus. João, Maria, José, Antônio, Pedro. Volta para Deus. Que ele continua ainda te tratando como filho. Como é que pode isso, hein, Glaucio? A gente acha que para ser filho de Deus ou não ser filho de Deus, o que balança é o pecado. Estou pecado, não sou mais filho. Estou na santidade, sou filho, né? Aquele filho pródigo não deixou de ser filho. Ele era filho e continuou sendo filho. O que Deus fez? Abraçou, beijou. Essa é a vontade de Deus. Quando ele se levantou, né? Quando o filho pródigo se levantou, ele ouviu essa palavra lá no meio dos porcos, né? Ele deve ter lido isso aqui, pô, filho pródigo leu lá, pô, volta a Israel para o Senhor. Na hora ele falou, é para mim. Então essa pessoa precisa crer na palavra, Gláucia. Ela não tem que crer no que o sentimento dela fala, porque às vezes o coração dela está contra ela, dentro dela, dominando até a mente dela, para ela não se voltar para Deus. Joga tudo pro alto. Toma essa atitude de fé, e essa atitude, Gláucia, como é que fala? É forte, não. Quando você é grosso. Como é que é o nome que dá? Essa atitude que você, sabe, ela é agressiva. Essa é a palavra. Toma essa atitude agressiva hoje mesmo, hoje é domingo. Não, agora mesmo eu vou para Deus. Aí vai, com certeza. Eu me lembro que quando eu comecei na fé, eu caía direto, né? Muitas vezes. Então, eu num domingo assim, eu fui para a igreja, passei no meio do pessoal que tinha ido para a balada comigo, e aí a menina falou assim, você estava na balada ontem e tá indo para a igreja agora? Eu falei, é agora mesmo que eu tenho que ir. E assim eu fui para a igreja, eu não ouvi o que ela falou. Na hora que eu tomei uma posição, eu falei, cara, eu não quero essa vida. Eu quero ficar firme com Jesus. Aí já veio ela falar aquilo para mim, né? Aí era hora de eu parar ali, é verdade, voltar para casa e continuar no pecado, né? Não, eu falei, assim, agora mesmo que eu tenho que ir, cara. Poxa, eu quero ficar de pé, não quero essa vida não. Então você tem que ser assim também. De repente você vai tomar essa atitude hoje, vai se levantar, vai voltar para o Espírito Santo, e de repente alguém dentro da tua casa falar assim, vai para a igreja depois da bagunça? Sim, você vai para a igreja. Porque Deus está te falando, volta. Aí ele diz, Glaucio, tende convosco, aí ele diz assim, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom.
E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Porque quando ele estava caído, Glaucio, ele já estava já confiando nos homens do mundo que iam ajudar ele, né? Se coadunando, se unindo, né? Fazendo aliança com pessoas do mundo para de repente conseguir uma boa vida, né? É isso que representa a Síria. Já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Eles estavam colocando a força do braço, né? Os homens como Deus, né? Tirou. Tu vê que lá no começo, Deus fala que continua sendo Deus dele, porém eles deixaram de ter Deus como Deus. Colocaram outras coisas como Deus na vida deles. A força deles estavam nessas coisas, né? A força dele, né? O coração dele já estavam com idolatria, né? Aí ele diz assim, olha a promessa aqui, ó. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, que eu falei, de mim mesmo. Eu juro por mim mesmo. Deus sempre fala assim, eu não vou olhar nem para você, mas para a aliança que eu tenho. Deus não olha, Glaucia, para o pecado. Ele quer cumprir a palavra dele na nossa vida. É a gente que atrasa essa palavra. Se hoje eu não estou lá na frente, a culpa é minha, porque Deus quer que eu esteja lá na frente. Porque Ele quer que a palavra dele se cumpra para que eu seja um testemunho. Para que eu possa, através da minha vida, mostrar o poder dele aqui na terra. Então, ele ama a palavra dele, quer dizer, eu mesmo e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho. Aí começa, né? Ele florescerá. Porque quando você está caído, pessoal, não tem orvalho sobre a tua vida, né? A chuva que traz os nutrientes de Deus para que você floresça. Porque aqui ele faz uma analogia do orvalho com florescer, né? Quer dizer, a planta precisa do orvalho, da água, né? Para que ela seja alimentada e cresça. Então, serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Forte, né? Ele vai ser forte. As raízes é o que sustenta na hora do vendaval. E a Bíblia fala do vendaval como os problemas que vêm contra a gente. Quando você não tem Deus, você não tem raiz nenhuma. Qualquer ventinho forte te derruba. Mas aí com Deus não, você fica forte, Ele te cura. Ele vai curar essa tua infidelidade. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor, olha que bacana, será como da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano, quer dizer, vai ficar perfumado, né? Vai ser prazerosa a presença dessa pessoa, o cheiro de morte vai embora. Olha como é que Deus começa, né, Glaucia, a trabalhar. Por quê? Porque a pessoa tomou atitude. Ela obedeceu à voz de Deus, volta ao Israel. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Porque quando você não tem Deus, todo mundo vai embora, né, Glaucia? Você não tem mais sombra. O que significa a sombra? É onde a pessoa abriga-se da luz que queima, né? Aquela luz forte do sol que ninguém gosta, né? Aquela luz que te atrapalha, né? Que é ruim pra gente. A sombra representa o descanso, né? As pessoas buscam abrigo em você, quer dizer, né? Mas ninguém mais quer isso. Você não tem mais nada para oferecer, porque você está sem Jesus. Mas vai voltar. A promessa é que vai voltar.
os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal. Olha aqui de novo. E florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. E aí vai até crescer a fama da pessoa, né? Eu tava vendo a internet, aí passou na hora lá o sepultamento de um artista. E agora muitos artistas estão indo embora, né? Que já estão ficando velhos, tá morrendo. E não tinha ninguém no velório dele. A fama que ele tinha, que ele perdeu porque ele ficou velho, era aquela fama de ser artista. Essa fama passa. Porque a fama de um artista é enquanto dura a beleza dele, né? A mente dele tá boa para gravar os roteiros, que ele tá cuidado. Depois que ele fica mais velho, ninguém mais quer saber dele. Então, ninguém tava no velório dele, tava todo mundo espantado. Pô, um grande artista morreu, não veio ninguém aqui. Não tinha mais fama. Agora, olha aqui o passarinho de pousou. Agora, a fama que Deus tá falando aqui vai existir na tua vida. Você não vai ser um desconhecido. Quer dizer, as notícias boas que acontecerão contigo porque você está voltando para Deus começam já a se expandir, né, Glaucia? Eu lembro até de Jó, né? Ele fica sozinho, mas quando Deus restaura a sorte de Jó, aí voltam os amigos dele, né? Tudo em dobro, né? Cada um traz um anel de ouro. Ele volta de novo a ter filhos. Quer dizer, volta tudo de novo. Essa é a promessa de Deus, pessoal. Eu sei que você está sentindo agora o seguinte: poxa, por que eu fui escolher o pecado? Eu estou sentindo agora um sentimento de que eu fui enganado e que eu perdi meu tempo. Né? Não é assim que a pessoa se sente? Vai com calma, volta hoje. O mais importante é você voltar. Deixa que as bênçãos virão. O mais importante, pessoal, para todos nós, é a posição que nós nos encontramos. É estar na presença de Deus. Esteja na presença de Deus. O que vai vir, todas essas promessas, elas vão vir. Tu vê que é todo um... Aí mostra passo a passo de um processo, né? É você voltar, é você se arrepender, é você se converter. Que o Senhor, aí vai primeiro é a sua parte, depois vem a parte do Senhor. Que Ele sarará a sua infidelidade. Ele vai esquecer do teu pecado, do que fez você cair. Ele vai sarar. Ele vai te amar por amor a si mesmo, né? Por amor dele, Ele vai te amar mais do que tudo, né? Mas você é o filho, você é aquele que se voltou para Ele, que fez dele o seu Deus, e a partir daí você vai florescer. Aí essas partes de Deus é a parte com Deus, já não cabe mais a gente. Então Ele vai te dar, como Ele fez com Jó, vai te abençoar, vai fazer você florescer, vai te alimentar. Você vai ser um porto, uma ponte para outras pessoas, porém precisa primeiro a sua parte, que é voltar. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Que Deus abençoe. Que essa palavra vivifique a sua fé, te renove. E que agora, hoje mesmo, você tome essa atitude de voltar para Deus. E as demais coisas Ele vai fazer. Pode ter certeza disso, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.